Pronto. Você, Ricardo. Boa noite a todos. Eu sou Ricardo Capuano, sou médico veterinário. Eu sou formado no ano de 2000 pela USP, 26 anos, 25 anos já trabalhando, né? Na luta aqui todo dia, que nem o João Amaro também sabe, né? A luta que é para os veterinários hoje em dia, né? No começo, quando a gente se formou, a gente tinha o privilégio da confiança das pessoas, né? Hoje em dia, a pessoa, ninguém confia em mais ninguém. Confia nos exames, nos laboratórios, confia em tudo, mas quando a gente começou, a palavra do veterinário era a lei, né? Você falava, tem piometra, se você era um bom veterinário, você sabia que tinha piometra, olhava, tinha piometra, fazia a cirurgia, na cirurgia se descobria a piometra de verdade, né? Agora você tem que pedir exame, reforçar o exame, pedir para fazer ultrassom, pedir para fazer um monte de coisa, para depois a pessoa falar que você poder falar que tem piometra, senão você é até processado, né? Então, as coisas vêm mudando. Então a gente pegou uma época muito boa da veterinária e graças a Deus, né, que pegamos. E agora nós viemos trabalhando também, tanto o João Amaro quanto eu, a gente já faz bastante tempo que trabalha com a espiritualidade dos animais, né? Eu trabalho mais de 10 anos também. E hoje eu sou dirigente e um dos fundadores do União Espiritualista Alma Luz. Então, é uma casa pequena que trabalha com passe nos animais, né? Começou unindo um monte de pessoas de várias religiões em favor dos animais. Então, a gente tem pessoal que é reikiano, tem pessoal que é da espírita, tem pessoal que é da Umbanda, tem o pessoal do Candomblé, e Umbanda e o Candomblé que não faz sacrifício de animais. O Candomblé é um Candomblé verde, que não usa carne, não usa sangue, não usa nada para oferecer para os orixás, usa só flores, frutas, né? Então, é um Candomblé praticamente vegano, e nós estamos todas as semanas trabalhando, cada 15 dias a gente dá o passe nos animais no domingo, das 10 da manhã até meio-dia. Cada 15 dias na quarta-feira faz cirurgia espiritual para humanos e animais, e cada 15 dias tem um trabalho para os humanos, né? Porque os humanos também, os animais não vivem sem os humanos, né? Então a gente precisa também tratar os tutores. Então, quem quiser conhecer, na Rua Serra de Botucatu, 2343. Depois, né, a gente põe o contato aí para o pessoal. Isso. E a gente sentiu uma necessidade muito grande, a espiritualidade indicou assim a gente para estar fazendo um trabalho para tirar um pouco a confusão que tem na cabeça das pessoas, né? Então a gente via que a gente já escreveu dois livros. O primeiro livro é um livro que trata justamente para explicar o que acontece com os animais quando desencarnam, porque as pessoas ficavam depressivas, até hoje ficam, né? Depressivas, ficavam tristes, perdia o sentido da vida porque aquele animal era tudo que ela tinha, era a família, era o amigo, era o companheiro, né? E como os animais acabam, a maioria dos animais vivendo menos do que a gente, as pessoas ficavam depressivas, ficavam tristes. E a gente lançou o primeiro livro, que era o que acontece com o meu animal quando desencarna. E agora a gente começou a perceber que as pessoas estavam ficando revoltadas com Deus. Revoltadas, por que que os animais, sendo animais, seres tão inocentes e puros, por que que passavam por sofrimento, por dor e estavam ficando revoltados e perdendo a fé? Então a gente fez esse segundo livro, então é Animais Amor Incondicional, e ele vem trazer tanto um conhecimento sobre por que que os animais sofrem, quanto o que a gente pode fazer, o tanto o que a gente faz que interfere nesse sofrimento, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, esse é o livro que a gente lançou, tem para vender no Mercado Livre, tem também o livro virtual na Amazon, e aqui na clínica também tem, lá no centro também tem, né? Quem quiser, é só procurar. Pode passar. Então, a Ana Bittar é uma outra, assim, uma senhora também que ajudou a fazer o livro, ela também faz um capítulo, e ela ajudou a fazer as figuras, né? Porque ela trabalha com essa parte de gráfica, de conhecimentos assim de artes plásticas, né? Então ela ajudou a fazer essa capa bem bonita. Pode passar. Então, pode passar mais um. Qual que é o nosso objetivo? Pode passar mais um. Então, o nosso objetivo é mostrar que o animal possui uma alma e que essa alma está na fase de animal, né? Ela não é um animal em si, ela é uma alma na fase de animal, mas conforme vai evoluindo, vai galgando novas fases evolutivas. Entender como essa evolução está relacionada com as doenças, com as dores e com o sofrimento do animal. E principalmente o que a gente pode fazer, né, para evitar ou minimizar esse sofrimento. Pode passar.
Além de que muita parte do sofrimento muitas vezes é a gente que causa. Então a gente sabe, né? A gente sabe pelo espiritismo e por outras religiões que a alma ela passa por várias fases. Então do mineral, do vegetal, do animal, dentro do animal uma vasta sequência de seres, né? E depois no reino animal ou minal e depois vai seguindo em frente. Pode passar. Mas vamos começar pelo começo. Onde diz que o animal tem alma, né? Então, pode passar. Na obra do Kardec, tem várias passagens que dizem, tanto no Livro dos Espíritos, quanto na Gênese, quanto no Livro dos Médiuns, em vários lugares tem. Mas uma das citações mais claras, né, que fica mais claro, é na Gênese. Então, ele fala assim: a verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, do mesmo modo que não está no vestuário. Está no princípio inteligente que pré-existe e sobrevive ao corpo. Esse princípio necessita do corpo para se desenvolver pelo trabalho sobre a matéria bruta. O corpo se consome nesse trabalho, mas o espírito não. Ao contrário, sai dele mais fortalecido, mais lúcido e mais apto. Então, muita gente, muito espírita falava assim: o animal tem princípio inteligente e o homem tem alma. Você vê aqui, ele não faz diferença nenhuma entre princípio inteligente e alma, né? Então, tanto para o humano quanto para os animais, é a mesma coisa. Então, fica bem claro e fica bem direto, né, dizendo que é simplesmente uma alma passando por aquela fase. Pode passar. Aqui o Chico também fala: sim, os animais têm alma e valem pelos nossos melhores amigos. Né? Então também o Chico confirmando, né, a alma dos animais. Pode passar. E aí a gente vê várias religiões falando sobre isso. Então a gente vê no Egito Antigo falando: a pedra se converte em planta, a planta em animal, o animal em homem. E o animal em homem e espírito, o espírito em Deus. A gente vê também no hinduísmo: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e toma consciência no homem. Na Indochina, né, também falando praticamente a mesma coisa: a alma dorme na pedra, sente no vegetal, agita-se no animal e evolui no homem. E finalmente o Leão Denis, né, falando no espiritismo: a alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem, né? Então todos eles com o mesmo significado. Pode passar. Então, por que que os animais ficam doentes, né? Por que que a gente vê esses seres, pode passar mais umas, tão inocentes, tão puros, né? Passando por situações de tanto sofrimento, né? Que a gente está vendo os testes que se usam em animais, isso para a gente também já pensar, né? O que a gente influencia em relação aos animais, né? O sofrimento dos animais. Você vê os cachorros aspirando fumaça para fazer teste, os coelhos fazendo teste de cosméticos, né? Então, o que que a gente escolhe participar ou não e o que a gente causa também. Pode passar. Então, por que que ele sofre, né? E por que que a gente culpa tanto Deus e quem é Deus, né? Então, ele fala assim, o Gandhi fala assim, Mahatma Gandhi fala: Deus é menor que um átomo e maior que o Himalaia. Encontra-se numa única gota de água e, todavia, nem os sete mares podem contê-lo. A razão é impotente para reconhecê-lo, ele está fora do seu alcance. Aqui a fé é que é essencial. Pode passar. Então a gente quer julgar Deus, mas a gente não sabe nem quem é Deus, né? E a gente quer pôr a culpa em Deus do sofrimento dos animais e de outras coisas. Aqui a gente vê no Livro dos Espíritos, e essa questão é muito importante, porque ela fala mesmo que enquanto a gente não mudar, a gente não vai conseguir compreender. Então fala assim: tudo se encaixa na natureza pelos laços que não podeis ainda compreender. E as coisas mais desiguais na aparência têm pontos de contato que o homem nunca chegará a compreender na sua condição atual. Ele pode entrevê-las pelo esforço da sua inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver adquirido todo o desenvolvimento, estiver livre dos preconceitos, do orgulho e da ignorância, é que poderá ver claramente na obra de Deus. Enquanto isso não acontece, suas ideias limitadas lhe fazem ver as coisas sob um ponto de vista mesquinho, restrito, e sabem bem que Deus não pode se contradizer e que tudo na natureza se harmoniza pelas leis gerais que nunca se afastam da sublime sabedoria do Criador. Então, é uma vaidade muito grande do homem julgar, julgar Deus e as obras de Deus pela sua visão restrita, né? Então, o homem vê a propaganda de uma novela e quer entender o enredo inteiro, né? O homem vê a foto de um filme e quer saber e quer entender tudo o que acontece, né? Então ele vê uma pequena passagem daquilo e quer entender uma coisa que dura eternidade, né? Então ele vê um segundo de uma vida e quer entender a eternidade da vida, né? Então é muita vaidade e orgulho mesmo. Vamos passar. Então o homem ele se assemelha ao quê?
São os cinco cegos vendo o elefante. Então, isso aqui é um- uma parábola, né, que tem, que os cinco cegos estavam tentando entender o elefante. Então, um sentiu o dorso do elefante e falou, nossa, esse animal parece uma montanha. O outro sentiu o rabo e falou assim, nossa, esse animal parece uma cobra. Outro mexia na pata e falou, não, ele parece um tronco de uma árvore. Aí o outro mexia na orelha e falava, não, ele tem asas, né? Então cada um sentia o elefante de uma maneira diferente. Então o homem tentando entender Deus é mais ou menos a mesma coisa, né? Cada um segue um caminho e e sente de uma situação diferente e acha que entende o todo, né? Então por isso que a gente não consegue compreender. Pode passar. Então, o que acontece? Por que que os animais ficam doentes? Eles ficam doentes, passam por sofrimento não porque Deus é mau ou injusto. Também não são para compensar ou resgatar seus egos, pois seu livre-arbítrio é muito restrito. Mas sofrem para alcançar o reequilíbrio de seus princípios espirituais e para que sua consciência se expanda e evolua. Né? Os animais não têm livre-arbítrio. Por exemplo, se você colocar um bife e colocar um prato de ração, o que ele vai preferir? Né? Então, assim, ele tem livre-arbítrio, mas um livre-arbítrio restrito. Ele não vai escolher ser evangélico ou espírita, ele não vai escolher ser palmeirense ou corintiano, né? Mas ele vai escolher entre uma coisa que tem um sabor melhor e uma outra coisa que não tem tanto sabor, né? Então ele consegue ter um certo livre-arbítrio, mas não o suficiente para causar depois um resgate muito grande. Pode passar. Então, o que que acontece? As doenças advêm pelo aprendizado do próprio animal, ou muitas vezes para a família que o cria e para todas as pessoas que estão envolvidas. Então, eles não são escudos também que absorvem energia e vibrações negativas direcionadas para nós, mas eles quase sempre sofrem influência das nossas vibrações, o que contribui para que os animais ficam doentes. E, então, como já dissemos do outro livro, eles são como fumantes passivos. Então, o que acontece? A pessoa vai fazer desejar o mal para a gente, ele não vai absorver e a gente não vai fazer, não vai ficar ruim. O que vai acontecer vai aquela energia ficar rodeando a gente, o animal também vai estar rodeando e muitas vezes ele vai estar compartilhando aquela energia ruim. Eles são como se fossem fumantes passivos. Pode passar. Então é como se a gente estivesse fumando, soltando toda aquela fumaça em volta da gente e eles ficam convivendo. E é bem isso mesmo, né? Então, por exemplo, muitas vezes você pega um papagaio, ou um cachorro, ou um animal que tem algum problema respiratório, muitas vezes é porque a gente fuma e acaba contaminando eles. O animal também tem algum problema psicológico, muitas vezes é porque a gente cria um ambiente de tensão, de nervosismo, de gritaria, e eles convivem, né? E tem a parte também espiritual. Vamos passar para frente. Então, assim, a gente cria toda uma atmosfera, né, pesada em volta da gente e fica com aquele animal no colo. E ele vai absorvendo. Pode passar mais uma. Aí o que acontece? A pessoa tem dor no joelho direito, o animal manca do joelho direito. A pessoa tem problema no coração, na válvula direita, o cachorro também tem na válvula direita. Por quê? Porque a gente muitas vezes ou vai criando ou vai absorvendo aquelas energias e segura o animal no colo e o animal vai compartilhando aquelas energias com a gente. Pode passar. Então, o que acontece? Ele acaba convivendo. Outra situação que a gente vê é de reajuste também. Então, por exemplo, muitas vezes a gente ensina ou faz um animal passar por uma situação que desequilibra os princípios espirituais deles, depois a gente tem que arrumar, né? Ele tem que vir numa outra vida para se arrumar aquilo que foi ensinado errado. Então, por exemplo, um pitbull que é treinado para ser agressivo e violento. Então, ele aprende que quando ele é violento, ele está agradando o seu tutor. Então, o que que acontece? O pitbull, para ele poder reencarnar para aprender, ele muitas vezes reencarna como um animal pequeno, como um pincher. E aí o que acontece? Depois de umas três, quatro broncas que ele leva, ele acaba aprendendo que aquilo é errado. Porque se ele voltasse como um pitbull de novo e fosse agressivo, ele ia dar umas duas, três mordidas e ia acabar sendo sacrificado. Então, como ele vem como um cachorro menor, ele tem a oportunidade de reaprender a corrigir aquilo que ele aprendeu errado, né? Então, muitas vezes o animal reencarna em um corpo ou numa situação que lhe favorece as missões naquela vida. A gente tem também aqueles galos de briga. Muitas vezes ele volta como um papagaio, porque aí dá para ele levar bronca, ele é, conviver com uma pessoa que vai corrigindo os hábitos dele de violência, né? Então a gente vai aprendendo e vai vendo que em certas situações o animal vem numa situação para justamente ser corrigido aquilo que o próprio homem ensinou errado. Pode passar. Né? Então o que que acontece? O pitbull que é violento e forte,
né? Se ele der uma mordida na pessoa, vai ser uma mordida só. Muitas vezes, para corrigir esse ato de violência que o tutor ensinou para ele, pode passar. Aí ele vem numa forma menor, vem num pincher. Mas não quer dizer que ele vem menos violento nem menos agressivo, né? Então, por isso que tem tanto pincher violento. E aí a gente tem uma chance de corrigir ele, porque uma mordidinha dele não vai matar ninguém, né? Então dá para se dar um intervalo até corrigir. Pode passar. Então a gente vê onde falando isso, né? Então o Emmanuel falando pelo Chico, ele fala assim: tudo isso se resume em graves responsabilidades pelos seres humanos. A angústia, o medo e o ódio que provocamos nos animais lhe alteram os princípios naturais dos seus princípios espirituais, determinando ajustamentos em posteriores existências. Né? Então, a gente provoca o desequilíbrio, né? Ensina as coisas erradas, e depois a gente tem que ter a responsabilidade de corrigir. Né? Então, muitas vezes é isso que acaba acontecendo. Pode passar. Então, às vezes, o animal que é agressivo e é grande, né? A gente ensinou ele a ser agressivo, ele vem pequeno para poder dar tempo da gente corrigir. Pode passar. Outra situação também de aprendizado é a parte física, né? Então, muitas vezes, para um bem maior, ele passa por um sofrimento, uma situação ruim, né? Que a gente não consegue entender, mas que no final é para o bem maior. Aqui a gente tem uma gatinha que ela vivia num grupo e o pessoal conseguia recolher os outros gatos e aquele gato não conseguia recolher porque era muito assustado. Aí um dia ela foi atropelada, pode passar. Ela foi atropelada, aí nessa de ser atropelada, ela teve fraturas, teve lesões, mas uma pessoa boa recolheu e levou ela para ser tratada. E aí, finalmente, ela aceitou, né, receber carinho, receber amor, receber uma família, né? Então, uma coisa que foi muito ruim, que foi o atropelamento dela, trouxe uma coisa muito boa, que foi ela começar a conviver com uma família e, a partir daí, conhecer o que é o amor, o que é o carinho, o que é, né, uma vida de felicidade. Então, muitas vezes, uma coisa que parece ruim é uma situação para que se venha uma coisa melhor, né? E um aprendizado também, né, para que a gente possa evoluir. Pode passar. Então, aí a gente vê o Herculano Pires falando também sobre a dor dos animais. Ele fala assim: por que sofrem os animais? Sofrem porque evoluem, porque toda evolução consciente ou inconsciente é sempre acompanhada das dores do parto, que anuncia as transações evolutivas para planos superiores. A dor apresenta-se em todo o cosmos como decorrência natural dos processos evolutivos. É uma consequência dos esforços despendidos pelas coisas e os seres em luta com os obstáculos internos e externos com que todos nós e todas as coisas e seres se deparam no caminho da evolução universal. A gente vê o mistério do ser entre a dor e a morte do Herculano Pires. Então, não é privilégio de ninguém, não é culpa de ninguém, não é castigo de Deus, né? Não é nada. É uma coisa, uma situação que é necessária, né, para a gente evoluir. Pode passar. Então, além disso tudo, os animais também sofrem por amor, né? Então, eles não conversam, não falam, né? Mas eles demonstram muitas coisas pelo amor. Pode passar. A gente tem ou alguns casos que a gente sabe que o animal se dispôs a passar por certas situações por amor mesmo. Então, muitas vezes a doença do animal serve para se preparar a família para quando algum de seus membros humanos venha a adoecer de uma forma semelhante. Assim, o animalzinho já serve de aprendizado, né, para como se vai se desenrolar a doença e que atitudes pode tomar para amenizar a dor e se curar. Por vezes, a doença do animal serve de aviso também para que a gente mude nossos hábitos a fim de evitar quadro de sofrimento e de semelhante doença igual ao do animal. Pode passar. Então, tem esse cachorrinho, ela foi adotada, né, e por um tutor, e ela com 3 anos começou a ter cirrose. E ninguém entendia, né, por que que ela tinha cirrose. Porque ela não tinha comido nada demais, não tinha feito nada demais e começou a ter cirrose. Começou a passar por um quadro de sofrimento, muita desgaste, muito sofrimento. E depois ela acabou desencarnando. Aí o tutor, que era lá do centro espírita, perguntou, né, para a entidade por que que ela tinha passado por aquilo, né? Porque ela não ser tão inocente, tão puro e passado por tanto sofrimento, né? E a entidade falou assim: ela já conhece você de muitos anos, né, de muitos tempos, então de muitas vidas. E ela sempre amou muito o seu tutor, né, que é você. E você tinha parado de beber e agora, por causa da pandemia, estava começando a voltar a beber. E ela se dispôs a passar por todo esse sofrimento e dor
para que você visse o que você iria passar se você continuasse seguindo esse caminho. Então ela se dispôs a passar por isso para que você não passasse, né? E quando você começou a ver ela passar por isso, você percebeu o quanto que é difícil e sofrido e você largou de beber, né? E aí ele perguntou assim: Nossa, mas ela concordou em passar tudo isso por mim? A entidade falou assim: Ela ama tanto você que é como se ela dissesse sim, sim, eu dou a minha vida pelo meu tutor, né? Então a gente vê muitos casos assim, e os animais dão a vida mesmo pelo tutor, né? Pela família, pelo tutor, pela família que o acolhe. Então é um caso mesmo de amor incondicional. Pode passar. Então a Súzia vira-latinha, que com 3 anos apresenta um quadro de cirrose hepática que ninguém entendia, mas no fim a gente viu que era para proteger o tutor dela. Pode passar mais um. E a gente vê que ninguém vive desamparado. O amor infinito de Deus abrange todo o universo. Tem um outro caso também que a gente conhece, que é uma gatinha. Uma moça ficou grávida e ela tinha síndrome do pânico. E a gente já estava achando que, conforme ela fosse neném mexesse, ela ia parar no hospital, né? Porque cada vez que acontecesse alguma coisa diferente, ela ia acabar ficando com pânico e ia parar no hospital cada pouco. Mas aí o que aconteceu? Logo quando ela começou a gestar, apareceu um cachorro trazendo um gatinho e soltou lá no pé dela, um filhotinho bem novinho. Ela pegou o filhotinho e começou a criar. E aí, quando ela criava aquele filhotinho, ela se distraía e ela não pensava na gestação e ela conseguiu passar um período de gestação super tranquilo, né? Não precisou nenhuma vez ter, não teve nenhuma crise, né, de pânico nesse período. E depois, quando o gatinho já estava mais independente, ela já estava já para ter nenê, a gatinha já estava se virando, ela teve nenê. Aí ela começou tudo de novo, a cuidar do nenê como ela cuidou do gatinho. Então serviu de aprendizado e também serviu para proteger ela das crises que ela ia ter, para distrair a cabeça dela para não ter crise. Então, você vê que o gato já veio com aquela missão, né? Cumpriu aquela missão e agora ficou junto com a família que tanto ama, né? Então, tudo vem bem certo, tudo vem bem encaminhado. Pode passar. Né? Então, enfim, o que que a gente tem que pensar? Pode passar. Né? Qual que é a verdadeira importância do tutor para os animais? Pode passar. Então, a gente tem a importância material, né, que a gente tem que dar casa, comida, água, tratamento veterinário, né, da saúde para o animal física. Então, não adianta a pessoa, o papagaio tem problema respiratório, a pessoa vai fumar do lado dela. O animal tem alergia, a pessoa usa produto de limpeza muito forte, né? O animal tem coceira, a pessoa não cuida da parte de pulga, carrapato, né? Então a gente tem a nossa responsabilidade material física, pode passar. A gente tem a nossa responsabilidade emocional, né? Porque o animal não é um comprimido que a gente toma só quando a gente está com necessidade de carência, né? Então ele não é um comprimido, ele não é um remédio, ele não é uma muleta, né? Então assim a gente não pode pegar quando a gente está sozinho, faz um agrado ao animal, fica com o animal. Quando a gente tem um amigo, um companheiro para sair, a gente larga ele no canto lá e vai sair. Não é assim, né? Tem que ter uma responsabilidade emocional. Então a gente tem que tomar cuidado do jeito que a gente fala, do jeito que a gente lida com eles. Por exemplo, você tem um animalzinho que você dá muita atenção. De repente nasce uma criança, você bota ele no quintal. Ele vai pensar o quê? Que está sendo castigado, que está sendo punido, né? Então vai modificando toda a situação dele. Aí ele vai destruir a casa, ou ele vai se morder, ou vai se mutilar. Então toda essa parte psicológica a gente também é muito responsável. Pode passar. Numa família que todo mundo grita, que todo mundo briga, né? Então aí o que que vai acontecer com o animal? Ele vai ser assustado, ele vai ter incontinência urinária, ou ele vai ser agressivo, vai ser violento, pode passar. Então tudo isso a gente tem que pensar, né? Nem todo dia você passeia com o cachorro. Aí um dia você arruma uma namorada, não passeia mais. O cachorro fica o dia inteirinho te esperando para passear, aí você frustra aquele dia dele, né? O que que ele vai acabar ficando? Vai acabar ficando doente, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso. Pode passar. Né? Então a gente teremos animais medrosos, raivosos, uma família onde todos gritam. Animais carentes, onde eles são ignorados em suas necessidades de atenção. E pelo contrário, quando recorre ao exagero na atenção e depois se diminui a convivência, eles acabam ficando até com incontinência urinária, com medo, com alegria, né? Por causa dos seus tutores lhe dão atenção e depois eles acabam arrancando
até os pelos por ansiedade se mutilam de nervoso. Muitas vezes a gente vê o papagaio se arrancar todas as penas, né, de agitação, de nervoso. Então, todos esses atos e ações influenciam muito a condição de vida dos nossos animais de estimação. E a responsabilidade é nossa. Pode passar. Então, a gente tem que ter a postura, né, de assumir a responsabilidade emocional dos animais também. Pode passar. E a saúde espiritual, né? Então, a gente também é responsável. Você vê aqui, o desenho é bem específico. A gente cria um ambiente psicosférico em volta da gente pesado, né? E o animal está lá convivendo com aquele ambiente, não pode fugir, não tem para onde ele correr, né? Então, tudo aquilo que a gente cria em volta da gente e aquilo que a gente absorve, a gente traz de fora ou a gente recebe, ele vai convivendo com aquilo. Então, a pessoa tem mágoa do pai, aí começa a ter problema no coração. Aí o coitado do cachorro fica no colo, vai absorvendo aquela energia que a gente mesmo vai criando. Aí, como ele é menor, muitas vezes ele expressa antes do que a gente até, né? Então é bem complicado, né? Pode passar. Então já pensou? A gente tem raiva do emprego, aí começa a criar gastrite, dor no estômago. Aí o animalzinho fica no colo, vai pegando aquela energia ruim. Você começa a criar tristeza, depressão. Aí o passarinho está lá perto, de repente cai morto, né? E muitas vezes a gente mesmo que está fazendo isso, né? Então a gente tem que assumir essa parte também e se responsabilizar por isso. Pode passar. Então, o que que a gente pode fazer? Então, a gente vê aqui no livro Conduta Espírita. No socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aquele de natureza mediúnica que aplica ao seu próprio favor. Então, a gente tem que socorrer o animal fisicamente, né? Mas também não pode esquecer da parte espiritual. Pode passar. Então, o que que a gente pode usar? Né? A gente pode se usar de três ferramentas espirituais. Pode passar. O Evangelho no lar. Então, o Evangelho no lar coloca uma aguinha para cada ser, né? Uma aguinha para cada pessoa, uma aguinha para cada animal. Pode até pôr uma aguinha para cada planta. Aí faz uma oração, faz uma leitura, faz uma discussão, faz uma oração de novo, toma aquela aguinha e deixa aquela aguinha para tomar durante a semana. Então, você abre uma janela para que se limpe aquela casa, né, daquele mal-estar, daquelas energias que são criadas, né, que são acumuladas e ficam lá prejudicando o animal e as pessoas, né? Então, traz um bom resultado, né? Aí a gente fala, se tiver tudo bem, você faz evangelho no lar uma vez por semana. Se a coisa estiver preta, pode fazer até todo dia. Se estiver muito preta, cada vez que você se reunir, faz de novo, né? Então, assim, vai fazendo, não tem contraindicação, né? Então a gente pode ir fazendo, pode passar. Então a água fluidificada, que também ou você pode buscar no centro, ou pode fazer no dia do Evangelho no lar, né? E vai repondo, e ela vai sempre transmitindo aquela energia para a água nova que vai se colocando. Então a gente tem muitos casos de melhora e de cura com os animaizinhos, né, absorvendo essa água fluidificada. Pode passar. E o passe, né? Então, o João Amaro também trabalha numa casa que dá passe também, né? Eu também trabalho numa casa que dá passe nos animais. Então, a gente indica que se dê passe nos animais até preventivamente e para limpeza e mesmo quando está doente também, né? Então, levar para tomar o passe, para se limpar, se proteger, para se orientar, né? Então, é muito bom o passe e ajuda bastante. E não sou só eu que estou falando, vamos passar. Né? O animal ele também não vai sozinho para tomar o passe, então muitas vezes ele leva a família toda junta para tomar o passe, pode passar. E é muito bom para casa espírita, né? Porque aí ajuda a aumentar a frequência, né, das pessoas, pode passar. Vai trazendo a família inteira, pode passar. E ajuda também aquelas pessoas que ficam em casa, né? Então ajuda toda a pessoa, a família, pode passar mais. E ajuda também os outros animaizinhos que ficam em casa também. Então ajuda o animal, ajuda a família, ajuda os outros animais que estão em casa e ajuda até os espíritos também protetores e obsessores que estão em casa também. Pode passar. E quem fala também sobre o passe, né? Então, o Herculano Pires fala sobre o passe
Então ele fala assim: tivemos experiência com uma cachorrinha pequinês desenganada pelo veterinário. Com os passes recebidos durante a noite, amanheceu restabelecida. O veterinário assustou-se com seu estranho poder de recuperação. Então, para vocês verem, uma noite que tomou de passe, no outro dia já estava recuperada, né? Então, realmente teve um efeito muito bom, né? Em um cachorrinho que estava desenganado. Pode passar. Aí a gente também tem o caso do Chico, né? Então, o pessoal fala do gato que o Chico salvou. Então era um gato que uns dizem que estava envenenado, outros dizem que tinha recebido uma picada de aranha e ele estava se batendo lá no chão. Né? Quem já viu um gato envenenado sabe o quanto que ele fica pulando, parece um peixe fora d'água, né? Aí o Chico fala para ele que vai dar um passe e que em nome de Jesus ia dar um passe e que pelo nome de Jesus a gente tem que ficar quieto. Aí o gatinho ficou quieto e ele deu um passe e o gato se recuperou, chegou até tomar leite e depois virar amigo dele. Pode passar. Então, um gatinho envenenado, quem sabe o que é um gato envenenado sabe o quanto é difícil da gente recuperar, né? E o Chico, com o passe, conseguiu recuperar. E, finalmente, né, já para a gente pensar nos animais também do mundo todo, a gente tem que pensar que a espécie humana ela é tutora, né, dos outros animais, de todos os seres que vivem na Terra. Ela não é dona, ela não é a única, né, e também não é o algoz, né, dos outros seres. É mais um ser vivo que tem na Terra e por causa da sua capacidade um pouco maior de pensamento de inteligência, né, ela deve ser a tutora dos outros animais e dos outros seres vivos da Terra. Pode passar. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Aqui a gente vê o André Luiz, né, falando pelo Chico, cooperemos no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente a nossos débitos para com a natureza maternal. Ajudemos-nos a compreender para que se organize uma era nova. Auxiliamos a amar a terra antes de explorá-la, no sentido inferior. A valer-se da cooperação dos animais sem o recurso do extermínio. Nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação. Então, a gente tem que pensar que está na hora da gente modificar essa relação que a gente tem com os animais, e transformar uma relação de tutoria mesmo e não de exploração. Pode passar. Então, aqui a gente também vê o Albert Schweitzer, ele foi Prêmio Nobel da Paz, falando também. Ele fala assim: não permitas que ninguém negligencie o peso da sua responsabilidade. Enquanto tantos animais continuarem a ser maltratados, enquanto o lamento dos animais sedentos nos vagões de carga não sejam emudecidos, enquanto prevalecer tanta brutalidade em nossos matadouros, todos seremos culpados. Tudo que tem vida tem valor como um ser vivo, como uma manifestação do mistério da vida, né? Então, tudo, enquanto as coisas acontecerem, a gente também é responsável, né? Então, o mais importante que eu vou falar para vocês hoje é isso. A gente pode escolher participar da crueldade dos animais ou não, né? Então, cada vez que a gente escolhe um produto que não é testado em animais, um produto que não faz o animal sofrer, um cosmético, um produto que não é testado, que não passa por aquele sofrimento do animal, a gente está dando dinheiro para uma empresa que respeita os animais, né? Quando você escolhe usar uma roupa de tecido sintético em vez de couro, né? Quando você escolhe um hambúrguer de planta em vez de carne, quando você escolhe tudo você pode escolher em favor dos animais, né? Muitas vezes é um pouco mais caro, muitas vezes não é, né? E tudo baseia na gente querer participar ou não das coisas. Então, assim, se a gente souber como as coisas funcionam. Então, isso é importante, a gente procurar saber como que se consegue como que se consegue um ovo, como que se consegue a carne, como que se consegue o couro, como se testa em animais, como que você o rodeio, como funciona, o circo, como funciona com os animais, né? Então, tudo isso a gente tem que conhecer para poder escolher participar ou não, né? Então, quando a gente escolhe não participar, a gente está fazendo uma coisa em favor dos animais, né? Então a gente pode fazer isso sempre, né? Escolher o sofrimento dos animais ou não, né? Então isso que é importante. Quanto mais gente escolher que os animais parem de sofrer e sejam respeitados como seres vivos, não como coisas, mais eles vão ter respeito e vão ter os seus direitos. Então, em vez de comprar um cachorro, adotar, em vez de ir ver um show de animais adestrados, você boicotar, né? Então tudo isso faz diferença, né? Pode passar.
Então, eles não podem pedir, então a gente pede por eles, né? Então, que a gente possa estar sempre defendendo os animais. Pode passar. Porque eles não são objetos, né? Então, eles são uma alma que a gente volta para o começo. Então, eles têm uma alma na fase de animal e eles merecem ser respeitados como uma alma, assim como todos nós, né? Pode passar. A gente vê, por exemplo, um pintinho, né? Quando você vai tirar a vida dele. Uma galinha vive até quase 10 anos, 12 anos, né? Você tira você no primeiro dia da vida dele, né? Um bezerrinho também vive 20 anos, você tira no primeiro dia de vida. Então você tira toda uma existência de um ser que podia ter toda uma vida de aprendizado, né? Então você quebra uma existência, uma reencarnação, né? Simplesmente por 5 minutos de sabor na boca da gente, né? Então é muito complicado, a responsabilidade nossa é muito grande. Pode passar. Então, para terminar, fica essa frase do Chico Xavier, do Emmanuel, ele fala o seguinte: nossos benfeitores espirituais nos esclarecem que é preciso que todos nós consideremos que os animais diversos, a nos rodearem a existência de seres humanos em evolução no planeta Terra, são nossos irmãos menores, desenvolvendo em si mesmo o próprio princípio inteligente. Pode passar. Se nós, os seres humanos, já alcançamos domínios da inteligência, desenvolvendo agora potências intuitivas, eles, os animais, estão aperfeiçoando paulativamente seus instintos na busca da inteligência, da mesma maneira que nós, humanos, aspiramos a alcançar algum dia a angelitude, na vida maior, personificada em nosso Mestre, o Senhor Jesus. Eles, os animais, aspiram ser, num futuro distantes, homens e mulheres inteligentes e livres. Pode passar. Assim sendo, nós podemos nos considerar como os irmãos mais velhos e mais experimentados dos animais. E Deus outorgou aos homens a condição de proteção de nossos irmãos mais novos, os animais. Pode passar. Então, assim, nossa obrigação é justamente de proteção, né, de cuidar, de amar e dar condição a esses seres que estão na fase de animal e evoluindo com menos dor e menos sofrimento possível. Espero que vocês tenham gostado, né? E fico à disposição. Se quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Aqui o nosso contato, né? União Espiritualista Alma Luz, na Serra de Botucatu, 2343. Obrigado. Depois posso colocar essa a aula para eles depois, para eles pegarem teu contato também? Pode, pode pôr. Tá certo, obrigado. Tá. Vamos abrir perguntas, pessoal. E aqui, a Solange. Pode perguntar, Vocês viram Solange. aquele caso dos cavalos? Tá. Oi, Ricardo. Obrigada aí por Oi. compartilhar essa apresentação muito impactante para mim. A gente fica se sentindo um lixo de saber que come um Não, bife, que come uma outra coisa que seja de animais, sinceramente. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: eu tive o caso de uma gata minha gatinha, ela era uma gatinha vira-latinha. E eu cuidei dela nos 2 últimos anos da vidinha dela, porque ela teve câncer. Ela teve câncer no intestino, ela começou com um mastocitoma, depois deu um monte de linfoma, depois ela teve um terceiro tipo, né? Dentro dessa lógica que você colocou aí, né, da questão dos animais absorverem é, a energia, né, do ambiente onde eles vivem, né, até hoje eu me sinto assim um pouco culpada de ficar pensando se a doença não era para mim, entendeu? E que ela serviu assim meio que de escudo para mim, para que eu não adoecesse. Então, o que que eu poderia ter feito para que isso não chegasse nesse ponto dela adoecer, digamos assim, no meu lugar? Não sei nem se o raciocínio é correto. Eu até busquei aí uma ajuda de uma pessoa que faz comunicação com os tutores, né? animais. Animais, né? Inclusive é um dos temas que vai ser tratado aí numa das aulas que eu já cheguei, né?
E eu Semana recebi que uma vem. mensagem da minha Peti, né? E eu chorei muito, porque ela colocou ali, ou pelo menos o mentor colocou ali, né, que tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Mas a gente sempre fica com aquela dúvida, né? Pô, será que se eu tivesse sido uma pessoa um pouco mais equilibrada, tivesse prestado atenção em mais coisas que eu falo tanto e ajo menos, né? Será que a coisa teria sido diferente? O que que você acha? É, o que acontece assim, a gente tem que ter muita paz no coração da gente, né? Porque assim, eu acredito que você fez tudo que era possível para ela ficar bem, né? Você procurou, levou talvez até para tomar passe, para fazer um tratamento Sim. espiritual, né? Isso que é importante, né? Porque assim, a gente tem que ter certeza, senão a gente fica doido, que a gente faz todo o possível, né? Então, por que que tem tanto suicídio de veterinário? Porque fica sempre pensando, ai, será que eu fiz o suficiente? Mas a gente, que nem eu, João Amaro, a gente procura fazer tudo. Então a gente procura até a parte espiritual, né? Como você também procurou. Então, assim, você pode ter certeza, talvez não fosse para ela, talvez não tivesse uma maneira de você, talvez você tenha conseguido amenizar o sofrimento dela, que talvez fosse pior, né? Porque você buscou mesmo esses meios, né? Essas maneiras, esses meios de amenizar o dor e o sofrimento dela, talvez fosse muito pior, talvez ela fosse morrer tendo convulsão, ou fosse morrer sangrando, ou fosse morrer sofrendo muito, ou fosse sofrer muito mais do que ela sofreu, e você buscou os meios para amenizar, né? E essa maneira de você pensar e de você se modificar, talvez fosse esse o principal objetivo, né? Então, talvez ela passou por tudo isso para que você se modificasse mesmo. Mas você se modificou e fez a sua parte, né? Ela passou por isso para que você evoluísse e crescesse juntamente com ela. E ela evoluiu e cresceu, e você também evoluiu e cresceu. Então, os dois fizeram certo, né? Isso que é importante você pensar. Ela deu a vida dela para você evoluir e você, graças a Deus, aproveitou, né? Se aproveitou, melhorou, fez todo o possível, foi procurar um monte de maneira diferente. Você vê, foi procurar ter uma comunicação com os outros, com o mundo espiritual, com os animais do mundo espiritual, né? Então, esse possivelmente era o aprendizado que ela tinha para trazer para você. E você aceitou e você fez, né? Então, as duas estão de parabéns. As duas cumpriram o que tinham que fazer, né? E fizeram da melhor maneira possível, minimizando o máximo possível a dor, mas sem deixar de cumprir, entendeu? Eu tenho um primo que ele É fala que na assim. próxima encarnação ele quer nascer ou gato ou cachorro e morar na minha casa. Para Porque, você porque aqui animar ele. os meus bichinhos têm tratamento no Albert Einstein, entendeu? Os tutores não têm tratamento de Albert Einstein, mas eles têm. Os tutores não Tá, mas tomam ômega 3 todo dia, mas eles tomam, entendeu? entendi. Mas Ricardo. isso é importante, você ter na consciência sua que você fez mesmo, né? Fez o que era para amenizar a dor dela e podia ser muito pior, né? E você conseguiu, cumpriu o que tinha que fazer, né? Isso é importante, né? A gente ter essa paz, né? E tem essa paz, não fique remoendo, né? Você fez tudo que era possível, né? Tá bom. Isso que é importante, E né? eu tinha mais uma outra perguntinha. Posso? Mas aí, Posso? Mais uma o João, perguntinha? se me permitir, pode. Pode, por Agora eu vou jogar a Discord aqui no grupo. É, Uhum, vegetarianismo e veganismo, né? Depois dessa apresentação, eu fiquei com uhum, dó até de comer os ovos que eu comprei essa semana aqui em casa. Ovo caipira. uhum. Ó, deixa eu falar uma coisa, que aí já muda tudo. Hoje em dia você não precisa parar de fazer nada. Não precisa parar de fazer nada. Você pode escolher. Você vai lá no mercado, você escolhe um hambúrguer de carne ou hambúrguer de planta. Os dois são uma porcaria igual. Faz mal para o colesterol, faz mal para o triglicéride, faz mal para tudo. Mas você pode escolher entre aquele que não faz mal para os animais ou aquele que faz mal para os animais e os dois faz mal para você, né? Então um faz só mal para você, o outro faz mal para o animal e para você. Aí você pode escolher. Hoje em dia tem salsicha, tem linguiça, tem até atum. Tem atum que não é peixe, né? Que é de plantas. Então, assim, hoje em dia não precisa separar nada. Você pode escolher entre uma coisa ou outra. Você pode escolher um cosmético que testa em animais, outro cosmético que não testa. Você pode escolher um produto de limpeza que testa em animais, ou de uma empresa que testa e outro que não testa. Então, não é difícil hoje, né? Hoje tem muitas opções, né? E graças a Deus a gente pode escolher, né? É um pouco mais caro muitas vezes, às vezes nem é tão caro, às vezes é quase igual,
mas dá para a gente escolher. E para os animais faz muita diferença, né? E não precisa parar de nada, não precisa. Você pode simplesmente escolher, né? E não precisa nem parar de ficar acabando com a saúde, pode continuar acabando com a saúde do mesmo jeito. Tá? Entendi. É bem É, tranquilo. Paula, Tá, Tá? obrigada. abre seu microfone, Paula. Oi, boa noite. Boa noite. Essa, esse estudo de hoje me tocou num ponto muito sensível, porque eu, numa determinada época da minha vida, sem querer, comecei a me tornar protetora de resgate mesmo. E tudo meio sem querer. Parece que Deus foi me mandando, e eu fui aceitando, e passaram muitos na minha vida e eu não entendia porque eu sempre amei muitos animais, sempre tive uma sensibilidade muito grande. Eu era aquela criança que achava um bichinho todo estrupiado na rua e levava para casa e minha mãe ficava louca. Eu era dessas. Mas depois de um tempo, eu comecei a me culpar quando eu não salvava um, ou porque cheguei tarde. E eu não entendia, porque quando você é protetor, parece que Deus te manda os piores. Os bichados, são os leprosos, são os sarmentos, são os feridos. E não é só a ferida do corpo, são feridas da alma que você tem que curar. Animais que chegam cabisbaixo, que não olham para você ou que não deixam você tocar porque acham que um carinho é um tapa. Então, assim, eu passei por muito isso. Hoje eu não faço mais resgate pela saúde física e mental, porque eu não tenho mais. Porque ser protetor no mundo que a gente vive hoje é coisa para você pirar, né? Você fica louco, você fica deprimido porque você não dá conta. Hoje eu tenho 13 animais aqui em casa. Foram os que eu não consegui doar. Ou os que eu doei, tive que buscar, porque o tutor, apesar de todo o cuidado para doar, era uma porcaria. Então, a minha dúvida hoje seria o que fazer eu hoje, porque eu ainda sinto culpa. Hoje a minha culpa é por não conseguir mais salvar. E mesmo assim, eu não fazendo mais resgate, eu tenho uma aqui que tem meses de resgate, que eu peguei praticamente morta, desenganada mesmo, pele e osso, né? E continua, porque é uma luta sem fim, né? É uma epidemia. Eu digo que é uma epidemia de crueldade, é uma epidemia de abandono. O que fazer para não sentir culpa? Porque eu continuo sentindo culpa por não conseguir. Eu não sou veterinária, fiz 4 períodos, não consegui terminar porque a faculdade cancelou o curso quando nós passamos para o 5º período. Tenho vontade de continuar, mas não sei se eu tenho ainda cabeça para continuar. E eu continuo sentindo culpa, mas é uma culpa que dói de um jeito que eu não consigo explicar. E eu não tenho controle, porque a maldade continua. Eu não tenho mais como pegar outros animais. Financeiramente falando, eu não tenho mais. E nem espaço na minha casa. Estou no limite. Uhum. Não tenho ajuda de ninguém. É tudo eu. Mas eu Eu vou ainda dar me sinto. uma sugestão. Hoje em dia, graças a Deus, está bem mais fácil de fazer faculdade. Se você quiser fazer e terminar, está bem mais tranquilo. Dá para fazer quase só por EAD agora. A gente estava discutindo até isso. Então, assim, de repente vale a pena até terminar, para você se sentir até mais completa. Agora, às vezes a gente tem que mudar a maneira que a gente faz as coisas. Às vezes a gente não consegue mais
por exemplo, resgatar os animais, mas a gente consegue, que nem você vê, você fala bem, você tem bastante informação, você tem bastante conhecimento e muito amor. Então, assim, de repente vale mais a pena você se juntar num grupo que faz orientação para crianças, por exemplo, para que se mude daqui para frente aquilo, né? Porque mudar as coisas agora, dificilmente vai conseguir mudar. Mas daqui para frente, quem sabe a gente consegue, né? Então pegar, ir numa escola, fazer uma palestra, orientar, né? E mesmo assim, é que nem a gente estava falando, toda escolha que a gente pode fazer em favor dos animais, né? Então você pode orientar uma pessoa que protetora, que é mais nova, ajudar, ou então entrar numa ONG e ajudar também, orientando com a experiência que você tem, né? Tudo tem como a gente trabalhar. E mesmo assim, todo o gesto que a gente faz todo dia, a gente pode fazer em favor dos animais. E a gente tem que parar de se culpar, porque assim, a gente faz o que pode, né? A gente não pode fazer mais do que a gente pode. Se a gente pudesse, a gente fazia, né? Quem ama os animais sabe, né? Se pudesse, resolver o problema de todos os animais, mas não pode, né? Faz só o que dá. Então, assim, você tem que pôr na tua cabeça que você já ficou doente, já ficou com dívida, já ficou, levou mordida, já se sujeitou a um monte de coisa em favor dos animais que quase ninguém faria. Ninguém faria, entendeu? E agora você fez mais do que você podia até. Tanto que ficou até doente, tudo, né, de fazer mais do que podia. Então, assim, você faz a sua parte, né? E se você acha que é pouco, procura outros meios que causam mais efeito, né? Então, por exemplo, você vê, uma, duas palavras que a gente fala, muitas vezes movimenta a cabeça das pessoas e o coração das pessoas para se modificar, né? Então, de repente, se a gente começa a trabalhar com criança, trabalhar com pessoa com jovens, né? E vai modificando a cabeça deles, quem sabe no futuro as coisas não melhoram, né? Então, assim, a gente faz o que pode e não pode se culpar por aquilo que a gente não pode, né? Você vê, Deus ainda encaminhou um monte de coisa para você, um monte de pepino, e você deu o resultado para eles, ajudou, entendeu? Fez até das tripas coração para conseguir, mas conseguiu, né? Então, assim, em vez de ficar triste, tem que ficar orgulhosa. Falei, eu fiz uma minha parte, eu estou fazendo a minha parte, né? Conforme é possível, eu faço, né? Quanta gente que não faz nada, né? E quantas situações que eu podia simplesmente estar dormindo, estar descansando, estar aproveitando, estar passeando e não tem dinheiro para passear, mas estou usando para cuidar dos bichos, né? Então, assim, não É, fica se culpando, né? para isso. Eu tiro de mim sem dor na consciência para eles. Aqui, ó, Então, minhas você vê, crianças. tá cuidando, cuidando bem, cuidando, dando amor, né? Isso que é importante. Uma vez teve uma protetora, ela passava na frente de uma casa e todo dia ela via um cachorro amarrado, passando frio, passando fome. E ela chegava para a dona daquela casa e falava assim: Olha, me dá um cachorro para mim, né? Porque tá passando frio, fome, não sei o que. Fala, não, essa cachorra é minha, eu não vou dar para ninguém. E passava no outro dia e falava a mesma coisa. Passava no outro dia e falava a mesma coisa. Aí depois de 3 anos, a mulher falou assim: Tá bom, pode levar para você. Ela levou a cachorra para casa, deu banho, deu comida, fez vacina, tratou. Passou 2 dias, a cachorra morreu. Ela Estava falou só assim: Nossa, eu esperando. devia ter deixado ela lá, né? Não, Falava assim: devia ter deixado ela lá, porque pelo menos ela ia estar viva, né? Aí veio o espírito e falou para ela assim: Olha, ela morreu porque nesses 2 dias ela teve tanto amor, tanto carinho, que o coraçãozinho dela não aguentou de tanta alegria. Mas aqueles 2 dias de amor que ela recebeu a vida valeram toda. por 10 anos de sofrimento e dor que ela teve, né? Então, assim, muitas vezes o esforço da gente parece pequeno, mas não é. É grande, né? É grande porque muda a vida dos bichos, né? Então, assim, não fica se sentindo culpado. É Se isso sente mesmo. E é feliz de tão poder difícil ter feito por eles. consertar alguma Sei. coisa, né? Paulinha, tem um monte de gente querendo fazer perguntas também. Me desculpa, querida, tá bom? Me desculpa. Vamos Vamos lá, lá. Vanessa. Oi, tá me ouvindo? Sim, pode perguntar. Boa noite. Eu queria saber como que funciona isso de você falar
eu não entendi muito bem, na verdade. Você fala com um espírito que está com a alma do seu animal que já morreu? Como que funciona essa comunicação? Quando você perde um animal, né? Você se comunica com o animal, é o espírito que está com ele? O que que precisa? Como que funciona? Eu não entendi muito bem essa parte, mas eu achei muito interessante. Eu perdi Na dois animais, né? verdade, Eu perdi aham, uma, na- 10 dias depois eu perdi um outro. Ele acabou ficando ah, doente, mas eu percebi que ele sentiu muita falta dela, ele ficou muito triste, teve uma baixa de imunidade, acabou pegando uma doença e aconteceram muitas coisas dos quais eu entrei em depressão por conta disso, né? Então eu queria entender porque eu me interessei em saber sobre esse tipo de comunicação que eu não conhecia. Então, na verdade, muita gente até foi contra, né, e brigou lá contra o ASEAMA, falando que como que o cachorro ia dar uma psicografia, né? Então, na verdade, não é um animal que dá a notícia sobre ele, né? O que acontece assim, o tutor espiritual do animal, então quando o animalzinho desencarna, ele não fica desamparado, ele não fica um cachorro de rua, né? Então lá não tem nenhum cachorro que fica abandonado. Então ele tem um tutor, e aquele tutor espiritual leva ele para um hospital, cuida dele, ele se recupera, e depois muitas vezes ele fica por lá trabalhando, aprendendo, ou com algum parente, né, desencarnado que está lá, ou então depois ele já vai sendo reencaminhado para reencarnar. E tem sempre um tutor espiritual que fica junto com o animal. Então o que a gente consegue comunicar é se comunicar com o tutor espiritual daquele animal. É a mesma coisa Uhum, que uma pessoa. Muitas vezes a pessoa está desencarnada, mas não tem condição de falar como que ela está. Ela ainda está no hospital, ela ainda não está bem, ela não tem condição de explicar. Então, o tutor daquela pessoa que está cuidando daquela pessoa passa uma mensagem, fala, olha, ele está aqui no hospital, ele está bem, está sendo cuidado, né, está sendo amparado, está aprendendo, tal, tal, uhum, tal. A mesma coisa. Então, o animalzinho está desencarnado, aí a gente conversa com o espírito que está tomando conta dele, né, e fala, olha, ele está bem, ele tinha um problema renal, mas ele já está se recuperando, ele está fazendo tratamento, né? Daqui a pouco ele vai reencontrar, vai com o avô dele que morreu, o avô seu, né? Que morreu e está lá no mundo espiritual e vai conviver com ele um tempo, né? Então ele vai passando essas mensagens. Mas cachorro nunca vai falar diretamente, né? O que está acontecendo. Quem vai falar é o tutor daquele animalzinho. E como que a gente faz para ter essa comunicação? A gente vai no centro espírita, faz um agendamento, como que funciona Então, para tem conseguir essa comunicação? tem alguns centros que são especialistas em fazer, né? Então, por exemplo, a Ciama, eles fazem, né? Tem alguns outros que também fazem, mas aí precisa ver direitinho qual que faz, aí se inscrever, deixa o nome direitinho aí, geralmente eles fazem psicografia e mandam para a pessoa, Ah, legal. Era só essa né? dúvida. Obrigada. Né? Mabel, liga o microfone, Mabel. Peraí, que eu tô meio perdida aqui, meu Pronto, celular, agora já peraí. ligou, pode falar. Pode fazer a pergunta. É, ô, Ricardo, você falou na questão do. Ai, meu Deus. Você sair com o animal. Eu tenho duas cachorrinhas. Uma vai fazer 7 anos, agora em setembro, a outra tem 12. Eu parei de Uhum, sair com elas. Elas sentiram, mas elas acabam acostumando, porque o bairro que eu moro aqui, eu sou de São José dos Campos, tá? Primeiro que tem muito cachorro que infelizmente a gente sabe que abandona, principalmente agora férias. Abandona o ano inteiro, mas principalmente uhum, agora férias. Mas tem muito tutor que abre o portão com o cachorro solto, que sai com a guia na mão e o cachorro solto. E, por exemplo, a minha de 12 anos, ela foi atacada 2 vezes comigo por cachorro que estava solto na rua. Então eu realmente não saio. O Tião até fala que às uhum, vezes a gente saía final de semana, que ele trabalha à noite, então durante a semana a gente não conseguia sair, a gente saía final de semana, eu via a gente abrindo o portão com o cachorro solto, eu já gelava, ele até falava, nossa, ele ficou paranoico, eu falei, porque não era você que estava comigo as 2 vezes que a Mini foi uhum, atacada, então é, eu fiquei paranoica mesmo, só que a gente acabou uhum, não saindo, eu percebi que elas sentiram, mas elas acabam uhum. acostumando, porque a gente nem tem Ah, mais saído com ela. entendi. Mas assim, tudo depende do jeito que vocês lidam com as coisas. Por quê?
É igual criança, né? Se você dá uma coisa e depois você tira, ela vai achando que você está castigando, está maltratando, está fazendo alguma coisa que ela não gosta. Mas se você dá uma outra coisa diferente no lugar, possivelmente não vai sentir tanta falta. Então, assim, se vocês estão dando bastante atenção, carinho, tudo, o importante para elas é estar com vocês, né? E vocês estarem dando carinho e atenção. Se está na rua, se Thaís, está eu não dentro estou de casa, conseguindo. não tem tanta, não tem tanto problema. Desculpa, Tá Ricardo, conseguindo é que a ouvir? minha filha pediu para me desligar o microfone e eu não estou conseguindo. Pronto, Então, desliguei, Mabel. Desliguei. mas é bem assim. Então, assim, se você consegue compensar com alguma outra coisa, geralmente eles não sentem muita falta. Tem que pensar que é igual uma criança, igual a gente. Vai, você tem. Todo dia você ganha um bombom depois do almoço. Aí quando você não ganha, você vai pensar, poxa, o que que eu fiz para não ganhar, né? O que que aconteceu? Né? Por que que eu não estou merecendo mais o bombom? O que que eu fiz de errado? Ou por que a pessoa está sendo ruim comigo? Então, a mesma coisa, né? Então, tem que pensar que aquilo para eles é um momento de alegria maior que eles têm no dia. Se você vai cortar aquilo lá, dá alguma coisa boa também para substituir, né? Então, de repente, brinca bastante, ou leva no- ou para brincar, ou faz alguma outra coisa, ou dá algum petisco, ou faz alguma brincadeira, mas tem que fazer alguma coisa para compensar. Porque senão ele fica depressivo, fica triste, fica magoado, desconta em alguma outra coisa. Aí já viu. Carol? Ricardo, só queria te cumprimentar pela aula. Eu tive a Obrigado. oportunidade de conhecer o seu centro, eu sentia toda a vibração de amor que vocês têm lá no atendimento dos humanos e dos animais. Então, para te parabenizar pelo trabalho maravilhoso. E para consolar, realmente a maldade do ser humano parece que não tem limite, mas é uma fase que o planeta está passando para até atingir o mundo de regeneração. Mas agora, na matéria aqui, tem já uma legislação já bastante avançada para punir aqueles que maltratam os animais. É o que a gente pode fazer. Eles não têm voz, mas tem a nossa voz para brigar por eles, gritar por eles, exigir os direitos. Eu também me comovo, me revolto quando eu vejo uma maldade com um animal. Mas o que que a gente pode fazer? Vai atrás da política, vai atrás para conseguir leis mais rígidas contra aqueles que recentemente foi aprovada a lei que não se pode usar mais animal para teste de cosmético, de produto e tal. Essa lei ficou vagando não sei quanto tempo até virar lei, esse projeto. Mas aí que tá, vai avançando aos pouquinhos. É que realmente a gente se angustia, é só para tentar consolar os corações assim angustiados com a É, maldade que a gente infelizmente presencia. E ensinar as crianças, isso é, porque se essa geração que importante. está aqui não tem muito jeito, a gente vai mudar a plantinha quando estiver nascendo. Então vamos incentivar o amor aos animais e a toda a natureza, né? A Uhum. essa nova geração. Acho que é por isso. É isso, Mas é Ricardo. isso mesmo. Se a gente for ver, as coisas estão sempre melhorando, né? Estão sempre melhor. É que a gente quer que melhore mais rápido, né? E melhore muito mais, né? Mas assim, as É. coisas estão melhorando. Que nem Aí antigamente a gente não tinha opção nenhuma, né? Você tinha que comer, se você não comia carne, você tinha que comer arroz, feijão e batata. verdura e batata frita, né? Ou mandioca frita, batata frita, alguma coisa assim. Agora, graças a Deus, tem bastante opção. Você vai no qualquer lugar que você vai, tem uma opção vegana ou vegetariana, né? É. Então, assim, graças a Deus está sempre melhor. E você vê, aprovar essa lei, também as pessoas agora têm que começar a tomar um pouco mais de consciência, na parte de rodeio, né? O circo também já foi proibido de usar animais, né? Mas você vê, ainda rodeio se usa. Então tem que cada vez ir se acertando mais, né? Se cobrando mais para se mudar as coisas. Mas É, devagarzinho a gente está indo para frente. tá? Porque a evolução é em milímetros, né? Então vamos ter paciência. A Obrigada, gente vai Ricardo. devagarzinho, vai Oi? indo. Agora é Ângela. Oi, Ricardo, parabéns pela aula.
E eu queria te fazer duas perguntas. Uma com relação à alimentação, porque eu acho que tem alguns animais, principalmente os mamíferos, eles têm um sistema neurológico até muito parecido com o nosso. Mas animais como de sangue frio, como por exemplo o peixe, né? Então, eu acho, não sei, mas seria também uma restrição ou de repente eu acho que a gente poderia abrir essa exceção para esses animais que não têm esse mesmo sistema neurológico, talvez tenham um conceito de dor diferente, nem sei se eles sentem dor como a gente sente que poderiam normalmente fazer parte da nossa alimentação, né? Sem problema. Ó, E eu acho assim, ó, o ovo, por exemplo. O ovo é uma bênção de Deus, porque a galinha vai ovular e vai botar o ovo e aquilo é só proteína. É uma coisa maravilhosa. Só que o homem transforma aquilo numa coisa tão absurda e tão exploratória que você já começa assim, já pega uma bandeja, separa os pintinhos macho e os pintinhos fêmea. Os pintinhos fêmea servem para botar ovo. Os pintinhos macho joga num balde, se vira num triturador vivo e se faz ração para as fêmeas. Então o homem já transforma aquela bênção numa maldição. Aí se pega um filhotinho bem novinho, se corta o bico dele, porque ele vai ficar num espaço tão pequeno que ele, se ele tivesse normal, ele ia bicar o outro, ia machucar o outro, porque não ia conseguir caber dentro do espaço e ia bicar o outro. E aí vai se seguindo um monte de absurdo, e não é para matar a fome do mundo. Não, pelo contrário, se você pegasse todo o milho que se dá para as galinhas, o milho que se dá para a aveia, o trigo que se dá para os boi, para os porcos, e fizesse pão e distribuísse para as pessoas, ninguém tinha fome. Mas como se usa para converter em carne, todo mundo passa fome. Então, assim, tem coisas que o homem destrói, né? Eu acho assim, tem muito espírita que fala assim, o animal tem alma grupo. Eu acho que alma grupo é uma coisa que é a mesma coisa que você prometer um presente para a criança tirar 10 na nota na prova e depois você tirar você não dá o presente e ainda tira o conhecimento que ele teve, entendeu? Então, assim, é uma coisa tão sem nexo que por que que uma pessoa, o animal vai passar uma vida inteira sofrendo para depois perder aquele conhecimento, né? Então, assim, eu acho também que não se justifica, porque um animal ele não tem uma capacidade maior, né, de inteligência ou de desenvolvimento, também se tirar a vida dele. Eu não acho nem justo nem tirar a vida das plantas. Eu bom, acho que a gente podia muito bem viver comendo sementes, comendo frutas, comendo folhas assim que a gente tira sem matar as plantas, porque a gente não tem direito de matar a vida de ninguém. Mas é uma opinião minha. Mas assim, eu acho que assim a gente acha justificativa para tudo, né, que a gente quiser. Se a gente quiser achar justificativa para matar peixe ou comer peixe, né? Você já pensou em morrer sufocado? Você já ficou com falta de ar, com, com bronquite ou com gripe ou com esse pedaço de esses negócios que teve de Covid? Quantas pessoas que morreram sufocadas? Você imagina um peixe morrendo sufocado? Deve ser uma morte horrível. E vai dizer que ele não então, mas sofre? isso que eu estou te perguntando, esses animais, eles têm esse sistema desenvolvido a ponto de sentir dor como a gente sente? Tem, Porque é o seguinte, tem eu acho que nervo. a gente já evoluiu num ponto que, por exemplo, a gente não consegue mais retroceder a ponto de querer que a humanidade toda se alimente só de coisas assim, legumes, Você viu verduras. Isso eu acho o que que eu isso estava num outro falando? nível, né? Quando a gente estiver num outro nível, não na Terra. Aqui, a gente já chegou num ponto que não dá, né? Mais ou menos como assim, querer você voltar a ser um índio e não usar mais roupa, né? A gente não consegue mais, né? Agora, eles sentem essa mesma dor que a gente sente, ou é uma coisa, de repente, a gente poderia deixar de lado os mamíferos, os animais maiores, as vacas, os animais que têm um sistema muito parecido com o nosso, que sofrem, e talvez poder se alimentar desses animais que são de sangue mais sangue frio, por exemplo, ou de que não tem um sistema como o nosso. Então, poder a gente pode tudo, que nem diz na Bíblia. Poder você pode tudo, mas nem tudo me convém, entendeu? Mas Agora, você acha que eles você sentem consegue dor do matar a mesmo fome jeito. do mundo só assim com. É o que eu estou falando para você. Se a gente pegasse toda a semente que faz ração para os bichos e desse para as pessoas comer, você matava a fome do mundo.
Agora, você não vai conseguir matar a fome do mundo com carne, com peixe, não vai, porque justamente você pega toda aquela parte de sementes que daria para matar a fome do mundo, justamente tem pesquisa já falando isso. Se você pegar toda a ração, toda a semente que você faz ração e distribuir para as pessoas comer, ninguém passa fome. Só que a gente converte aquelas sementes em carne, aquela conversão se perde. E ninguém vende carne para matar a fome do mundo. A pessoa vende carne para ganhar dinheiro. Ninguém. Para ganhar, para você ter uma ideia, para ganhar 5 centavos a mais de leite, eles raspam o sangue do abatedouro e mistura com leite para dar para os bezerros para poder ter mais leite para vender. Então eles fazem o bezerro virar carnívoro e virar vampiro para poder ter mais leite para vender. Não é para matar a fome de ninguém, é para ganhar 10 centavos a mais no leite. Então, assim, cada um escolhe o que quer participar. Ninguém é obrigado a fazer nada. Cada um, o importante é vocês verem como que funcionam as coisas, né? E vocês escolherem. Eu quero participar disso, eu quero, para ter um ovo, eu quero que o pintinho viva só um dia e seja torturado, e que a outra, a pintinha seja canibal. Eu quero participar disso? Sim ou não? Aí cada um faz a escolha que quiser, Ou então mudar entendeu? as técnicas, né, Ricardo? Porque eu acho que existem técnicas diferentes. Os matadouros, assim, abatedouros, há alguns anos atrás, eles tinham uma maneira de matar um animal muito mais agressiva. Hoje, os abatedouros adotam outro tipo de técnica, né? Tudo vai evoluindo, graças a Deus vai Vai evoluindo. evoluindo, é. Vai Agora, uma outra evoluindo. questão que eu acho importante hoje é a questão da omissão. Porque as pessoas falam como se só existissem as coisas assim grandes e importantes para você agir. Mas no seu dia a dia, eu acho que Sim. você não pode se omitir. Porque se É, você vê um vizinho seu que está é, judiando de um animal e você se omite porque você diz, eu não tenho nada a ver com isso, né? Se você passa na rua e você vê uma pessoa chutando um animal, ou como eu já vi, conduzindo o animal de uma forma bruta, de uma forma violenta, e você não fala nada, porque você diz, eu não posso me meter. Então, eu acho que a humanidade hoje está olhando hoje só para o próprio umbigo, e aí ficam se queixando de que não se faz isso, não faz aquilo, mas no dia a dia, muita gente é omissa, muita gente mas, é. fecha os Então, olhos, né? é isso que a gente fala. Toda ação que a gente faz em favor dos animais é uma ação importante, né? É Desde que individual, você, inclusive, né? que nem, desde você, por exemplo, comprar um botão, em vez de ser um botão que é feito de chifre, um botão que é feito de algum material reciclável, tudo é importante, né? Você está fazendo alguma coisa em favor dos animais. Agora, a gente, né, tem que ir descobrindo e vendo mais maneiras de poder estar ajudando. É claro que você divulgar um animal para adoção, você está ajudando. Você denunciar uma pessoa que está maltratando o animal, sim, você está ajudando. Né? Tudo a gente tem muitas oportunidades durante o dia e durante a vida da gente, e cada uma que a gente aceita fazer em favor dos animais, eles se beneficiam, né? Eu Então isso acho é que importante. a contribuição individual é muito importante, né? Da gente Agora não se omitir, não se o omitir. pessoal, o pessoal fica assim, por que que você defende os animais, você não defende uma criança, você não defende um idoso? A pessoa que defende animais defende idoso, defende criança também, né? Exatamente, E por que que você que está falando isso não faz alguma coisa, né? Você que está exatamente, reclamando e está criticando, por que que você não faz alguma coisa? O que que você já fez, né? Então, exatamente. tem muita gente que critica, mas pouca gente que faz, né? Então, Concordo, concordo. É né? isso mesmo. Obrigada, viu, Ricardo? Nada, imagina. Agora temos a Nilce. A Nilce é a última, porque já estamos dando nosso horário. Nilce, Boa noite. Boa noite. Eu queria que, se possível, Ricardo, você explicasse mais sobre a questão da alma grupo, porque eu estou começando a estudar agora a espiritualidade dos animais e eu vejo essa fala de que os animais são essa alma grupo aí. olha, deixa eu responder, Ricardo. Deixa eu Pode, vai responder, lá. desculpa. É o seguinte: nós vamos ter uma aula específica sobre alma grupo. Nós vamos ter uma aula específica sobre a evolução do espírito, tá? Então, aí vai ser muito mais profundo e o Ricardo Esclarecedor. não vai conseguir responder essa pergunta em 2 minutinhos, né? Porque existe, como a Ângela estava falando, então, tem as espécies animais
que já tem a individualização, apesar que Obrigada. no Espiritismo a gente sabe que o princípio inteligente é individualizado, né? Então, e algumas religiões espiritualistas falam sobre essa alma-grupo, né? E por isso tem essa polêmica se existe ou não existe. Então, nós sabemos, quando a gente estuda o Espiritismo, na visão espírita, existe o princípio inteligente, o princípio inteligente já é individualizado, inclusive dentro de nós, as nossas células já são individualizadas também, né? Então, é uma coisa que vai. Tadinha das mães. Tá, por favor, desliga o microfone, quem está com o microfone ligado aí, e vai ter vai ser. Deixa eu ver aqui, deixa eu organizar aqui. Pronto. Então, aí vai ter uma aula exata. Ó, no primeiro semestre, pessoal, as nossas aulas é mais sobre a doutrina espírita mesmo, né? E no segundo semestre, esse semestre agora que nós estamos começando, é assunto diversos. Para completar, Ângela, nós vamos ter uma aula sobre meio ambiente e proteção animal. Maravilhosa com a Amanda. Ela vai entrar muito em situações que você, na sua dúvida. Nós temos uma aula com a doutora Tatiana, Ética e os Animais. Nós vamos ter outra aula com o doutor Aulus, que é o genro da doutora Ivênia, Ricardo. É a aula Comer ou Não Comer Carne, uma reflexão. Nós vamos ter uma aula com a Paula Basto, que essa aula é maravilhosa, que ela sempre fala sobre o bem-estar animal, tá? Então, nós vamos ter umas aulas que vai completar tudo isso, essas dúvidas que vocês estão tendo, que é natural, mas o primeiro semestre vai ficar muito mais claro, porque vai ser uma base muito mais profunda sobre a doutrina espírita em relação aos animais. Tudo bem? Podemos pedir para. Já está dando o nosso horário, desculpa, pessoal, você sabe que é um bate-papo muito gostoso, mas infelizmente nós temos horário, tá? Então, eu pedi para a Dirce fazer as vibrações, Dirce, e logo em seguida, quando você terminar suas vibrações, chama a Maria Carmen para fazer a prece final, que ela está aí, a Carmen está aí. Ah, ok, João, obrigada. Maria Carmen, né? Isso. Ah, então, obrigada, Ricardo, pela aula, muito esclarecedora. E vamos, assim, nesse instante, formando uma grande corrente, onde cada um é um elo, e que possamos emanar, que essa prece seja direcionada por todo o planeta, tanto para os humanos como para os animais, especialmente em regiões de conflito, de flagelos, que as correntes espirituais possam levar essas vibrações. E eu peço licença a você, João, eu vou fazer a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos desconhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, que um raio, que uma faísca, que uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, que todas as lágrimas se secarão, que todas as dores acalmar-se-ão, que um só coração, que um só pensamento subirá até vós,
como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vós esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos, Mestre, a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, aonde se refletirá a vossa santa e pura imagem. Gratidão. Então, agora a nossa irmã Maria Carmen fará a prece final. Gratidão. Você pode fazer, Carol, porque eu acho que a Maria Carmen, no microfone dela, está com problema. Ok, faço sim. Então, vamos unindo nossos corações em profundo agradecimento por toda a orientação trazida, por toda a proteção durante esta aula, durante este curso, elevando o nosso coração a Deus, nosso Pai. Vamos homenageando o nosso Pai Criador, com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos, Pai, de todo mal, principalmente de praticá-lo. Pois teu são o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim, unidos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e a toda a espiritualidade do bem aqui presente, pedimos licença para encerrar a aula de hoje, dando graças a Deus. Pessoal, obrigado. Eu coloquei no grupo de novo o nosso link do nosso canal. E a primeira aula que vocês vão ver, a aula número 12, que é a aula do Luiz Armando sobre Existe Alma Group. Assistam, maravilhosa. Tá Muito bom? bom Pessoal, mesmo. obrigado. Uma excelente semana. Ricardo, agradecido, pessoal, todos. Até semana que vem. Beijão a Até todos. semana. Tchau, Boa tchau, um noite. beijão. Tchau, obrigado a todos. Até mais. Boa noite Obrigada, a Cecília todos. Boa Mello. noite. Boa Gratidão a noite. Boa todos. Boa noite. semana. Boa semana. Obrigado, Boa noite. professor. João? Oi. João, você não me O ouviu de